referentes. O item 2 da pauta é o projeto de lei da Câmara número 50 de 2013, que altera a lei número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para garantir acesso público a dados e informações empregados em análise de revisão de tarifa de remuneração de serviço de transporte público coletivo. O relator é Sua Excelência o senador Inácio Arruda, autoria Sua Excelência o deputado Ivan Valente. O senador Inácio Arruda apresenta o relatório pela aprovação, mas também foi dada vista coletiva da matéria e foi apresentado em 11 de fevereiro por Sua Excelência o senador Assir Gurgax, voto em separado. Como nenhum dos dois está aqui presente, eu retiro de pauta o item 2 e o incluo na pauta da próxima reunião, porque é uma matéria controversa e seria importante a presença dos dois senhores senadores na sessão. O item número 3, caráter não terminativo, o projeto de lei do Senado, número 439, de 2009, que estabelece normas relativas ao controle centralizado de informações sobre as obras públicas custeadas com recursos federais. Autoria, Sua Excelência o senador Jefferson Praia. Relatoria, Sua Excelência o senador Jaime Campos. Relatório pela aprovação nos termos do substitutivo. Passo a palavra a Sua Excelência o senador Jaime Campos, desejando-lhe as melhores boas-vindas nesse seu retorno. Obrigado. Para proferir o seu relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o relatório do senador, ou seja, o projeto de lei do senador Jefferson Praia, nós temos o privilégio de relatar aqui, ele é extremamente meritoso e desta feita, senhor presidente, se me permite, a devida vênia, está Vossa Excelência, nós queremos ler o nosso relatório. Submete-se à apreciação desta comissão o projeto de lei do Senado PLS 439, de 2009, de autoria do senador Jefferson Praia, cujo objetivo é estabelecer normas para a criação de um cadastro centralizado de informações sobre todas as obras de engenharia e serviços associados custeados com recursos orçamentários públicos. O cadastro deverá conter um conjunto de informações necessárias ao acompanhamento de cada obra, proporcionando um instrumento de gestão e controle da administração pública. O projeto, composto de 10 artigos, estabelece no artigo 1º que as normas relativas ao controle centralizado de informações abrangem todas as obras públicas custeadas com recursos do orçamento da União, inclusive as executadas por terceiro mediante convênio ou instrumentos congêneres. No artigo 2º, senhor presidente, dispõe que a União manterá um cadastro informatizado, unificado e relaciona as informações mínimas, tais como o número de identificação, coordenadas geográficas da obra e suas características, localização precisa, descrição, dimensão com expectativas de unidades de medida, valor estimado da obra ou de serviços, data de início e de término da execução da obra ou serviço. As informações devem ser atualizadas sempre que ocorrem modificações contratuais. Exige-se ainda programa de trabalho referente à alocação orçamentária de recursos federais, a identificação de anotações de responsabilidade técnica de cada projeto, orçamento, execução e fiscalização da obra ou serviço, contemplando todo o histórico de responsabilidade técnica ao longo do empreendimento. No seu artigo 2º, estabelece a maneira de identificação individualizada de cada obra física por meio de códigos, ou seja, do parágrafo 1, 3, 4 e 5, que define as normas da contribuição, ou seja, da atribuição das coordenadas e que estabelecem que os sistemas informatizados deverão conter mecanismos automáticos de controle e verificação de consistências, os relativos aos identificadores e coordenadores geográficos. O artigo 3º dispõe que não poderão ser celebrados contratos nem emitidos empenhos sem o registro prévio da obra ou de serviço no cadastro. Ou no artigo 4º, por sua vez, estabelece o prazo máximo de 1 ano, a partir da publicação da lei, para implantação do cadastro, cuja regulamentação e a implantação estarão a cargo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Outro órgão a quem o Poder Executivo se distribui
e ainda que o cadastro estará aberto à consulta pública na rede municipal mundial, melhor dizendo, de computadores para fins de controle social. No artigo 5º, é facultado à União prestar cooperação aos demais entes federados mediante a cessão de utilização do cadastro no artigo 6º e é determinada a responsabilidade pessoal do ordenador de despesa se descumpridas as exigências do seu artigo 3º. Por fim, senhor presidente, esse aqui é o relatório que já se encontra à disposição desta comissão. Se me permite, os demais senadores que já tiveram acesso a este relatório, eu quero entrar na fase de análise, pelo fato que o relatório é bastante extenso. Análise. Cabe a esta comissão, em consonância com o artigo 104, primeiro do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre a matéria pertinente às obras públicas em geral, entre outras. Trata-se a proposta de implantar, por via legal, um cadastro de informação sobre obras realizadas direto e indiretamente com verbas públicas. Consiste, segundo o seu autor, de um mecanismo imprescindível à gestão adequada de recursos públicos, cuja necessidade foi apontada pelo Tribunal de Contas da União, órgão responsável por esse controle, em suporte à atividade fiscalizadora do Congresso Nacional. A gestão eficiente de obras públicas está intrinsecamente associada ao controle de sua execução e dos gastos correspondentes e, ao nosso ver, constitui tema de extrema relevância em um país como o Brasil, em que as demandas são enormes e urgentes, os orçamentos vultuosos e os recursos escassos. Ademais, a necessidade e transparência do uso dos recursos públicos tornou-se exigência de uma sociedade com maior consciência de sua cidadania. Como assevera o ilustre senador Cícero Lucena, em seu relatório na CCT, nosso país é um dos poucos do mundo cuja Constituição garante qualquer pessoa acesso às informações detidas pelo Estado, no seu artigo 33, e na outra ponta obriga os agentes públicos a obedecerem ao princípio da publicidade dos seus atos no seu artigo 37. Assim, cabe aos poderes públicos se estruturarem para atender esses mandamentos constitucionais. Apesar disso, há muito pouco a transparência e o controle é, em geral, reconhecidamente deficiente da execução de obras com recursos públicos. Ademais, o grande volume de obras empreendidas pela União diretamente ou por repasse de recursos em uma trajetória de descontinuidade histórica da sua execução e controle da despesa de investimento torna-se escassa ou inexistente as informações mais básicas sobre o conjunto do esforço federal na construção e investimento físico. Conforme atesta o autor da proposição que, ora examinamos, o governo federal desconhece quantas obras começou, quantas concluiu e, o pior, quantos têm em andamento. Assim mesmo, um gestor bem intencionado encontra enormes dificuldades em manter, conservar e ampliar a infraestrutura a seu cargo, pois muitas vezes sequer conhece quais obras deve atender. O problema ainda mais grave no caso de recursos que são repassados aos estados e municípios para execução de investimento por meio de convênio. Esses são investimentos que, em geral, decorrem de emendas parlamentares ao orçamento e deveriam, pois, ser objeto de intensivo acompanhamento, já que foram originários sem qualquer prévio estudo de custo. Em questão, já foi objeto do rigoroso e amplo escrutínio do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União, este último concluindo na análise por meio do Acordo 1188-2007, plenária apontou como imprescindível a criação de um cadastro único de obras do governo federal, como forma de alcançar um controle nos padrões necessários da preservação do erário e a eficácia dos seus investimentos. De maneira, senhor presidente, que o relatório aqui está muito bem feito, eu acho bacana o projeto meritório, que vai dar transparência, sobretudo acompanhamento das obras em nosso país. Eu acho que algumas milhares de obras, não só através do recurso de emendas propostos por nós, deputados, senadores, deputados federais, que muitas vezes a obra termina. Vou solicitar um exemplo, presidente Collor. Nós tivemos esse fim de semana numa região chamada Médio Norte do nosso estado, que Vossa Excelência teve a oportunidade, como presidente da República, de visitar Tangará da Serra, lá no projeto do doutor Olacir de Moraes, que era um projeto indiscutivelmente invejado, naquela oportunidade, o início da grande política do agronegócio do nosso Brasil. Vossa Excelência esteve lá com o presidente e viu. Aquela região eu tive num dos municípios ali. Ali precisa ser um município pequeno, me parece que é Alto Paraguai. Um orçamento mensal na ordem de R$900 mil mês. Ele tem 12 obras paralisadas, ou seja, os recursos que foi, dá para atender o quê? 30%, 40%, 50%. Então, dinheiro praticamente jogado fora. Então, tem que ter continuidade e, acima de tudo, os valores têm que ser real da obra.
O parlamentar, muitas vezes, com sua boa vontade, a obra custa R$1 milhão, ele muitas vezes destina 500, 400, 600, mas não é o suficiente, até porque a Prefeitura não tem a capacidade de dar a contrapartida. E, neste caso, este projeto é meritório, que vai ter acompanhamento real, não só das obras dos municípios, através das emendas, dos convênios, como também as obras no governo estaduais. No governo estadual e, por conseguinte, da própria federação, que Vossa Excelência já fez alguns relatórios aqui, fazendo comentário em relação a algumas centenas de obras que têm paralisado em nosso país, que iniciaram e algumas até hoje não foram concluídas. Então, o projeto é interessante. Diante do exposto, no seu artigo, nós votamos pela aprovação do projeto, do Lei Senado 439, de 2009, com a emenda 1CT, CCJ, e a subemenda número 1, CCJ, e a emenda número 1, CCT, e emendas 3, 4 e 5 da CCJ, e a mudança que sugerimos no artigo 3º, na forma do seguinte substitutivo, que nós já lemos aqui no seu artigo 3º. De maneira, o meu voto é pela aprovação do projeto do senador Gerson Praia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Jaime Campos, pela apresentação de seu relatório, que coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o relatório referente ao projeto de lei do Senado, número 439 de 2009, de autoria de Sua Excelência, o senador Jaime Campos. Senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos para seguimento da sua tramitação.